Oi pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para falar pra gente bater um papo sobre o Huawei P30 Pro, que é um novo smartphone aí topo de linha da Huawei que ela lançou no Brasil há alguns dias. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, te faço o convite, se inscreva aqui no canal da PC World Brasil. Aproveita também para ativar o sininho para você receber notificação sempre que a gente publicar um vídeo novo. E também segue a gente nas redes sociais, é @PC World Brasil. A gente está no Twitter, Facebook e Instagram, é só você seguir lá. Bom, dados os recados aí, vamos então falar do Huawei P30 Pro. Antes eu só quero esclarecer aqui que eu vou falar Huawei, mas a gente chama a empresa de Huawei, uma coisa meio imponente, né? Mas eu vou falar aqui Huawei, você chama como você preferir. Talvez você não se recorde ou nem saiba quem é a Huawei, mas só para você ter uma ideia, ela no ano passado foi a terceira maior fabricante de smartphones do mundo. Ela também já lançou alguns celulares aqui no Brasil, mas já tem algum tempo que a empresa está afastada desse mercado. Agora, com o P30 Pro, a Huawei ela quer investir aí novamente nesse mercado de smartphones aqui no Brasil. E ela quer competir direto com os iPhones e os modelos mais avançados da família Galaxy da Samsung. E para isso, a empresa ela trouxe aqui o P30 Pro com alguns diferenciais. O principal deles são as câmeras fotográficas. Acho até que a câmera ela acaba sendo mais importante do que a bateria ou a duração, né? Do quanto que o smartphone consegue aguentar aí sem precisar de uma nova recarga. E vou ser bem sincero para vocês, a câmera não é o principal fator que me leva a comprar um novo smartphone, mas sim o sistema operacional. Só que com o P30 Pro, eu acho que foi a primeira vez que eu tive vontade de usar a câmera fotográfica, principalmente pela quantidade de recursos que a Huawei oferece aqui no aparelho. Bom, então já que as câmeras são aí o principal destaque do telefone, vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas antes, é importante destacar o seguinte. A Huawei diz que o P30 Pro ele tem 4 câmeras, mas eu considero que o aparelho tem, na verdade, 3 sensores fotográficos. Por quê? A quarta câmera que a Huawei diz que o P30 Pro tem, na verdade, é um sensor Timer Flight, ou tempo de voo, como você preferir chamar. Esse sensor Timer Flight, ele na verdade funciona como complemento para as outras 3 câmeras. Então vamos fazer uma listagem aí do que as câmeras oferecem, do que elas têm de resolução. Então a gente tem 3 câmeras aqui na parte traseira. A primeira, de cima para baixo, é um sensor ultra-wide de 20 megapixels. Ele serve para você tirar fotos com profundidade, amplitude, como se você estivesse tirando uma fotografia usando aquela lente de olho de peixe. Principalmente em lugares onde tem bastante prédio, gente, lugares com uma amplitude bem maior. Logo abaixo, aqui no meio, a gente tem o sensor principal, que tem 40 megapixels de resolução. E por último, a gente tem essa câmera aqui nesse formato quadradinho, que é a lente para telefoto. Ela tem 8 megapixels de resolução e zoom ótico de até 5 vezes. Então, falando aí um pouquinho da câmera principal de 40 megapixels, ela se diferencia das demais câmeras, né, dos outros smartphones do mercado, porque ela prioriza os tons de amarelo em vez do tradicional RGB. Por ela priorizar esses tons de amarelo em vez do verde, né, na maioria das outras câmeras, o Huawei P30 Pro consegue entregar fotos com até 40% a mais de luminosidade. Mas o P30 Pro ele tem 2 destaques principais aqui nas câmeras. Uma delas, como eu já disse, é a câmera para telefoto, que tem zoom ótico de até 5 vezes. Com o zoom ótico, você tem a impressão de que você está na frente do objeto, mesmo ele estando a 2, 3 metros de distância. E isso sem perder qualidade ou resolução. Ah, mas o zoom digital ele é totalmente dispensável? Não, muito pelo contrário. A Huawei ela incluiu aqui também um modo para você tirar fotos da Lua, por exemplo. Então ele consegue fazer fotos aí muito boas, mesmo se você aproximar bastante o zoom. Mas claro, o zoom ótico é muito melhor. Lembra do modo Night Sight dos smartphones da linha Pixel? Pois então, o P30 Pro ele consegue rivalizar de igual para igual com esse modo aí de fotos noturnas do Google. E o modo de funcionamento dessas fotos noturnas aqui no P30 Pro é bem diferente, por exemplo, da maioria dos smartphones. Geralmente quando você está num ambiente com pouca luz ou com um único ponto, né, de luminosidade, ele toma como partido, como ponto principal, esse ponto de luz, para poder então iluminar todo o restante da foto. O que o P30 Pro faz, e também, né, o modo Night Sight do Google, eles conseguem identificar a luz no ambiente como um todo. E a partir daí, eles começam a fazer várias sobreposições de imagem para poder então dar o efeito de luminosidade. É muito a parte de falar, eu tava na Bahia, bota um pi aí.
A câmera do P30 Pro ainda tem uns recursos bem interessantes para você que gosta de brincar com fotografia. Um dos exemplos é o modo Pro, que você consegue mexer na intensidade de brilho, contraste, tudo isso manualmente. Tem até uma opção para você mexer no ISO das fotos e acredite, você consegue elevar esses valores de ISO para acima de 400.000. Tem também um modo para você fazer fotos panorâmicas e até embaixo d'água, porque o P30 Pro ele vem com certificação IP68, que garante a proteção contra líquidos e poeira. A gente falou aí das câmeras traseiras, agora falando um pouquinho da câmera frontal. Ela tem 32 megapixels de resolução e consegue entregar fotos aí com muita qualidade, eu gostei bastante do resultado. Só que nem tudo é perfeito nesse conjunto aí de câmeras do P30 Pro. Uma coisa que me deixou um pouco incomodado é que o aparelho ele tem um sistema de inteligência artificial que identifica automaticamente o cenário de onde você está fazendo a foto. Isso acaba sendo um pouco chato porque não é toda vez que eu quero fazer uma foto em modo retrato ou capturar algo muito específico no modo de vegetação ou no modo de cidades, por exemplo. Outra coisa que eu fiquei me questionando é que o modo HDR aqui no P30 Pro, ele é uma opção dedicada, separada, lá nas opções de foto do aplicativo da câmera. Ele não é ativado por padrão em todos os sensores. A câmera principal do P30 Pro, que tem 40 megapixels, ela já é excelente, mas ela ficaria ainda melhor se o HDR tivesse embutido por padrão no sensor. E um detalhe muito importante, todas essas funções que eu citei aí das câmeras, então o modo noturno, o zoom ótico de 5 vezes, os modos disponíveis para você alterar a cor, ISO, eles não estão disponíveis em conjunto. Ou seja, você sempre vai ter que optar por um ou pelo outro, porque você não consegue usar mais de uma opção ao mesmo tempo. Por último, mas não menos importante, falando aí um pouquinho das gravações de vídeo pelo P30 Pro. Ele grava em resolução até 4K e ele tem estabilizador óptico de imagem. Eu achei que a gravação pela câmera ultra-wide, que é essa primeira aqui, ela ficou um pouco melhor do que pela câmera principal. Mas ainda assim os resultados nem se comparam com a gravação feita num iPhone XS, XS Max ou até mesmo num Galaxy S10 Plus. Isso sem contar que a gravação das imagens elas parecem um tanto artificiais, não parece nada de verdade por conta do filtro de embelezamento. Sim, a gente ainda tem um filtro de embelezamento embutido aqui no P30 Pro. Mas o P30 Pro não é só feito de câmeras. Ele vem equipado com um processador Kirin 980 com 8 GB de memória RAM, que é um chipset aí que se compara aos processadores mais recentes da Qualcomm, por exemplo. Você também tem opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB, que são expansíveis para até 1 TB. Mas o problema é que você só consegue expandir essa memória interna usando um cartão de memória próprio da Huawei. Falando em um pouquinho de performance, eu não notei nenhum problema de utilização ou engasgos, travamentos, bugs, enquanto eu testei o P30 Pro. Eu fiquei com ele por mais ou menos 14 dias e a experiência foi muito satisfatória, na verdade. Mas para um aparelho topo de linha da Huawei, ele tem excelentes resultados e que com certeza não vão te deixar na mão. Enquanto isso, no software, o P30 Pro ele utiliza uma interface chamada EMUI, que é adaptada ao Android 9.0 Pie do Google. Se você já usou o iOS ou algum iPhone, você com certeza vai notar algumas semelhanças nessa EMUI, porque por padrão ela lembra bastante o sistema operacional da Apple. Eu só tenho um adendo para fazer porque o launcher aqui do P30 Pro, da interface do dispositivo, ele não é muito fácil de ser usado nas primeiras horas. Na verdade, ele é até um pouco confuso, porque como ele tem essa semelhança com o iOS da Apple, você acaba ficando um pouco perdido quando você pega um telefone Android. Por conta dessa confusão no sistema, eu notei também que o teclado da interface, por exemplo, ele é um pouco difícil de ser utilizado. Por padrão, o P30 Pro ele tem na interface o SwiftKey, que é um excelente aplicativo de teclado, mas parece que ele não está totalmente otimizado aqui para EMUI da Huawei. Claro, vamos falar um pouquinho também do design do P30 Pro. Ele lembra um pouco, olhando assim à primeira vista, os smartphones da linha Xperia da Sony, porque ele parece ser um pouco mais esticado do que a maioria dos telefones móveis. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de smartphones com telas gigantes. Eu, por exemplo, estou usando agora o iPhone XS Max. Então eu achei a pegada do P30 Pro, eu que ainda tenho mãos pouco pequenas, né? Eu achei a pegada dele bem confortável, ele tem um design bem ergonômico, você sente bastante firmeza quando você pega ele nas mãos. Então, se você gosta de smartphones com telas um pouco maiores, o P30 Pro é uma boa opção.
Aqui na parte traseira ele é revestido em vidro e aqui no Brasil ele vai chegar em algumas opções de cores, não todas, né? Mas tem essa preta, que foi a que eu testei, mas também tem uma cor super bonita chamada Aurora, que vai alterando as cores da carcaça de acordo com o reflexo da luz. Além disso, o dispositivo é um dos Androids mais leves do mercado, ele tem menos de 200 gramas. A gente tem o Note em formato de gota, que para mim é o entalhe mais discreto que você vai encontrar em um dispositivo. É muito diferente, por exemplo, do entalhe do iPhone, que ainda tem aquela barra retangular enorme no topo da tela. Então por isso você tem um campo maior de visualização, né? Você consegue ver seus vídeos, acessar seus e-mails, responder suas mensagens de uma maneira muito mais ampla e sem perceber que tem um Note ali olhando para você. É pelo Note, pela câmera frontal, que você também tem uma função de reconhecimento facial, mas ela é bem parecida com o recurso presente no Galaxy S10. O que ela faz? Ela só pega a imagem que você cadastrou primeiro, quando você fez a primeira utilização do aparelho, e a partir dessa imagem você consegue desbloquear o telefone. Não é algo tão preciso ou tão seguro quanto o Face ID do iPhone, que consegue mapear mais de 30 mil pontos no seu rosto. No display frontal você ainda tem um leitor de impressões digitais que fica embutido sob a tela. Ele é bem parecido também com o leitor do Galaxy S10, mas não é ultrassônico. Só que a tela do P30 Pro ela tem uma característica bem interessante. O áudio dos alto-falantes ele é emitido pela própria tela, por uma tecnologia que a Huawei chama aí de levitação eletromagnética. Eu confesso que eu fiquei um pouco cético quando eu colocava uma música ou ligava um vídeo, ou até mesmo fazia uma ligação telefônica para poder ouvir, né, a pessoa que estava do outro lado. Mas esse recurso aí de levitação eletromagnética funcionou super bem, a qualidade é excelente, então você vai conseguir ouvir seus áudios mesmo sem fone de ouvido. E por falar em fone de ouvido, a Huawei entrou na moda aí das empresas que dispensaram a entrada de 3.5mm e optou por colocar uma entrada USB-C para fazer a transmissão dos áudios. E para fechar, vamos falar aí da bateria do P30 Pro, que é outro grande destaque aqui do aparelho da Huawei. Além dela ter uma ótima capacidade, ela tem 4.200 mAh, ela tem suporte para carregamento rápido. Rápido não, eu diria ultra rápido, porque a Huawei ela incluiu um carregador de 40 watts que consegue recarregar a bateria do aparelho de 0 a até 70% em apenas 30 minutos. Ele tem um recurso aqui chamado carregamento reverso sem fio, que você só precisa ativar lá nas configurações de bateria do sistema, colocar ele com a traseira virada para cima e colocar algum dispositivo na traseira dele para começar o carregamento. Claro que um smartphone ou algo que demande, né, uma bateria maior, o tempo de recarga vai ser um pouco maior. Mas para dispositivos menores, como fones de ouvido sem fio, a recarga é bastante rápida e eficiente. Quanto à duração da bateria, eu só precisei voltar a recarregar o aparelho mais ou menos 1 dia e meio, 2 dias depois da primeira recarga. Eu já comentei em vídeos anteriores aqui na PC World de que eu não sou um usuário muito ávido de smartphones para tarefas mais pesadas. Eu só uso lá para acessar minhas músicas, meus e-mails, responder minhas mensagens. Então para essas tarefas mais básicas, é óbvio que a bateria ela vai durar um pouco mais. Mas para jogos ou aplicativos de realidade aumentada, você também tem uma bateria muito eficiente. A Huawei sempre foi conhecida por fabricar smartphones com uma excelente câmera fotográfica, e com o P30 Pro isso não é diferente. Na verdade, a empresa estabelece um novo patamar para esse componente tão importante nos smartphones. Então aqui você tem bons recursos de zoom e modos noturno, retrato e de profundidade que você não vai encontrar em nenhum outro aparelho. Apesar de ter algumas coisas que me incomodaram, como os recursos de fotografia que se ativam por padrão, ou o fato do HDR não ser, né, uma opção embutida no próprio aplicativo da câmera, o meu tempo com o P30 Pro ele foi bastante agradável. É um smartphone que oferece uma das experiências mais sólidas aí no campo Android e que com certeza adiciona mais competitividade ao mercado que só está dominado por Apple e Samsung. Então fica a dica, se você ainda não ouviu falar da Huawei aqui no Brasil, guarda esse nome, porque você com certeza vai ouvir falar mais sobre a empresa nos próximos meses. Galera, então é isso. Esse foi o review do P30 Pro da Huawei. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu joinha, seu curtir e também deixar os seus comentários aqui embaixo. Você tem alguma sugestão, crítica ou ideia do que você quer ver aqui no canal da PC World Brasil? É só você comentar. Até a próxima. Tchau!